Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre transtorno de ansiedade generalizada. Vamos falar o que é, vamos falar qual a diferença desse transtorno para os outros que nós conversamos nos vídeos anteriores, né? E vou apresentar um pequeno caso para que você entenda como ele acontece aqui no consultório, tá bom? Como é trabalhado. Meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo em Chapadão do Sul. E se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, você pode me mandar no privado, tá? E compartilhe esse vídeo, para que ele chegue até mais pessoas e essas pessoas se compreendam um pouquinho mais e possam buscar, então, o tratamento adequado, ok? Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais no assunto, venha comigo. Vamos lá para o consultório e vamos conversar um pouquinho mais. Muito bem, pessoal. Então, primeiramente, o que é uma ansiedade, né? A grosso modo, a ansiedade é preocupação. Então, existe uma preocupação normal, existe uma preocupação que é saudável, você tem no seu dia a dia, e existe uma preocupação que ela é psicopatológica, não é? Então, toda vez que você tem um problema, você precisa parar, fazer uma reflexão e pensar numa solução para esse problema que você tem. E então, você acaba chegando a essa solução e aplicando a sua problemática. Em outros casos, essa solução ela não pode ser aplicada nesse momento, né? Não há essa condição. Então você vai ter que esperar uma semana, um mês, quando é um caso que depende de dinheiro, por exemplo, né? Você vai ter que esperar para isso acontecer, para você conseguir aplicar a solução que você encontrou. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizado, ele tem dificuldades para fazer isso. Porque ele encontra um problema, ele vai pensar numa solução e as soluções que ele encontra acabam sendo também um problema. Porque ele tem uma tendência de olhar para as coisas sempre por um prisma negativo, né? E aí ele precisa então encontrar outras soluções para esses outros problemas que a ansiedade vai propondo para ele, né? Então ele entra numa fantasia, normalmente, de muita agressividade. E a preocupação dele, ele pode migrar de uma coisa para outra, ele pode ter várias preocupações, ele pode ter várias problemáticas para se resolver, então ele fica ocupada de muitas soluções para se buscar, né? E isso então vai agravando esse quadro. A diferença então do transtorno de ansiedade generalizado resiste justamente nisso, se comparado com os outros transtornos que nós falamos nos vídeos anteriores, né? A síndrome do pânico, por exemplo, a ansiedade da pessoa é mais ou menos localizada. Essa pessoa, por exemplo, ela pode ter medo de ser contaminada e aí restringir toda a sua vida em prol, né, disso não acontecer. Uma pessoa com fobia social, a ansiedade dele pode estar envolvida com a vergonha de passar alguma situação em público e daí por diante. Agora, a pessoa com transtorno de ansiedade, né, as preocupações delas são mais amplas, né? Então, consequentemente, é uma pessoa que é uma espécie de porco-espinho, né? Só de você pôr a mão, você já fura a mão. Porque é uma pessoa que está sempre com os nervos à flor da pele. É uma pessoa com fácil irritabilidade, né? E, consequentemente, então, as relações interpessoais dela são comprometidas. Como ela está sempre preocupada, então há um desgaste mental maior, o que leva a uma alteração do sono, né? E nos dois sentidos, ou a insônia, porque ela fica ocupada com as preocupações durante a noite e não consegue dormir, ou ela se colocou num desgaste tão grande com essas preocupações que quando dorme precisa de um período de sono muito longo, então acaba sendo aquela pessoa que dorme demais, né? Essa ansiedade, então, que traz essa fadiga, né? Traz irritabilidade, ela traz dores musculares, né? E, consequentemente, será alguém cuja produtividade no trabalho também pode estar comprometida. É uma pessoa pouco eficiente naquilo que faz. E, por outro lado, também as relações familiares são sempre muito tensas, né? E isso, então, pode se estender à vida interpessoal
e aos relacionamentos que ela consegue estabelecer na vida, porque sempre vai estar apimentada pelas características da ansiedade que ela carrega, ok? Então, para você entender mais ou menos como isso acontece aqui dentro do consultório, eu vou contar para vocês o caso da Olga, né? Uma paciente de 23 anos que, apesar de nova, já fazia sua pós-graduação, mas há 3 meses vivia crises de ansiedade. Ela tinha pelo menos 3 crises por mês de ansiedade, e aí depois de 3 ou 4 meses vivenciando isso, ela resolve procurar um psicólogo. No nosso primeiro contato aqui, que é uma entrevista que é feito, Olga, ela é apresentado para ela as possibilidades de terapêutica, né? Então é oferecido para ela a possibilidade da terapêutica farmacológica, a terapêutica psicoterápica ou a combinação das duas, que foi o que lhe foi proposto, né? Mas ela tinha uma resistência em relação à medicação, né? Ela não aceitou essa terapêutica farmacológica, porém ela estava muito disposta a participar de uma investigação psicológica. Ela estava motivada a utilizar os seus próprios sintomas como porta para entender o seu próprio inconsciente, como porta para entender o que se passava realmente com ela. Okay? Então, o atendimento dela começa e ela faz queixas do tipo assim: olha, eu tenho 23 anos, daqui 7 anos eu vou ter 30. Os meus filhos já estão grandes e provavelmente eu já vou ser avó, né? Com 40 anos, com certeza, com 40 anos eu já vou ser avó, então eu já vou estar próxima da morte, né? Porque com 40, 50 anos, os meus filhos já vão ter os filhos deles, eu vou estar sozinha e já estou perto da morte. Bom, se quando eu for vó, eu já vou estar perto da morte, os meus pais já são avó, então eu estou na iminência de perder os meus pais. Os meus pais podem morrer, né? Em pouco tempo, né? E aí ela ia entrando, então, cada vez mais nessas angústias, nessas fantasias de morte que ela tinha, né, de formas variadas, né, mas sempre com esse mesmo teor, né? Então, em um determinado momento, é perguntado para ela que ligação que ela faz, né, entre a ansiedade dela e os eventos que ela vive na vida. Então ela já responde assim: não tem nada a ver com a viagem do meu marido. Meu marido foi fazer uma viagem para o exterior, mas isso é trabalho, né? Mas não tem nada a ver com isso. Mas aí então Olga, ela começa a chorar. Nesse momento então, o terapeuta pega a caixinha de lenço e oferece para Olga. Mas ela ignora, ela se recusa e ela continua nessas preocupações, dizendo que os jovens estão morrendo muito cedo hoje, que os jovens estão morrendo de HIV, que os jovens estão morrendo de câncer, de overdose, de acidente de carro, tudo está terminando muito cedo, e ela temia que isso acontecesse com ela também. Então o terapeuta pergunta para ela por que ela recusou a caixinha de lenço. Então ela comenta que passou para ela uma fragilidade, né? Como se ela fosse frágil se ela tivesse aceitado a ajuda, esse tipo de ajuda do terapeuta naquele momento. Então, esse momento abre um espaço para a terapia, para ela conversar sobre as vezes que ela recusou ajuda, né? Então, ela sempre teve necessidades, ela sempre se sentiu sozinha, mas ela se recusava a apresentar algumas necessidades, porque isso para ela era sinônimo de fraqueza. Então, Olga, ela tentava sustentar uma pseudo-independência. Ela sempre se disse muito independente, mas por detrás dessa independente escondia todo o drama interno que ela tinha, não é? E com certeza esse marido, então, vendo essa mulher como alguém independente, não se sentiu no problema de fazer uma viagem a trabalho para os Estados Unidos, né? E deixá-la só, né? Mas a terapia abre espaço agora, então, para a Olga pensar
o seu mundo interno. E conforme ela vai evoluindo, então, ela vai percebendo que solidão, necessidade, fracasso, tinha ali uma representação que inicialmente ela sentia ligada ao pai, como se o pai representasse todas as impossibilidades dela e, consequentemente, ela tinha muita agressividade voltada para esses tipos de sentimento, para esses tipos de ideia, né? As ideias de abandono que ela carregava. Mas aí ela tem a fantasia de que se ela pôr essa agressividade para fora, vai ser muito destrutivo. Ela vai se detonar, ela vai detonar o pai dela e seria muito prejudicial para a relação dos dois, já que ela também ama esse pai. A fantasia do que aconteceria se ela pôsse isso para fora, que é uma fantasia infantil que ela começa a ter acesso, né? Permite ela também a pensar as fantasias de retorno da agressividade que viria para ela. Então, esse retorno da agressividade gera nela fantasias de morte, né? Então, conforme a Olga vai podendo pensar, né, todo o complexo ideacional que está por detrás dos seus sintomas, né, esses sintomas também vão perdendo a força. E ela vai, então, cada vez mais podendo ter domínio sobre eles. A ansiedade já não lhe trazia tanta sensação de morte como no início, né? E aí, então, entra o significado da farmacologia para ela, que era também aceitar, né, uma condição de fraca, e aí ela não podia tomar o remédio. E aí, nesse momento, então, ela aceita combinar os dois tratamentos, e aí a vida dela, então, começa a voltar ao normal, né? Só para vocês terem uma noção de algumas dificuldades que o paciente enfrenta, onde ele boicota o seu próprio tratamento, né? E, consequentemente, boicota a sua própria felicidade, por não buscar as ajudas adequadas para o caso dele. Não é verdade? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, você pode me mandar no meu privado, né? Peço que você compartilhe esse vídeo, que ajude esse vídeo a chegar até mais pessoas, né? Para que essas pessoas se compreendam um pouco melhor, né? E aceitem a procurar ajuda, caso seja esse o caso delas, né? E qualquer coisa eu estou aqui à sua disposição. Meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo em Chapadão do Sul. Muito obrigado.